Muito bem, gente. Vamos aí fazer mais 2 programas, sobre um assunto maravilhoso no Essenciais de Liderança, Dessa vez vamos falar sobre isso aí, exatamente sobre maturidade e a nossa chamada, A importância disso, gente, é muito grande. Eu quero te dizer para você que o que a gente vê, a abundância da beleza da vida, em todos os aspectos, ela se encontra na maturidade, Você olha até o próprio reino animal, é na maturidade que tudo acontece, Existe frutificação, a beleza, muitas vezes você já reparou, no mundo animal, filhotes de pais tão bonitos na maturidade são feios demais, porque são pequenos, ainda descoloridos, não tem aquela imagem que no futuro eles terão. Por quê? Porque Deus estabeleceu essa plenitude de uma maturidade na nossa vida. E veja, é isso que eu quero colocar para você. O que a gente vê é que muitas pessoas elas não estão preparadas para receber o melhor de Deus, o seu melhor, porque ainda se encontram numa infantilidade. Eu quero explicar um pouquinho isso porque não vai mudar. Quando eu e você chegamos a esse mundo e um dia a gente conhece a Jesus, alguma coisa está dentro de nós instalada que nós reconhecemos que é uma chamada. A chamada de servir nessa integridade de ministério, gente, é algo que já está estabelecido por Deus, É um dom, é uma chamada mesmo, os 5 dons ministeriais. Cada um de nós já nasce com isso, mas é importante nós compreendermos que é na maturidade que nós vamos usufruir, Nós vamos poder exercer uma chamada com eficiência, Exercer uma chamada onde nós vamos ser extremamente frutíferos, abençoar outras pessoas, nos entregar totalmente à direção de Deus. Então, maturidade é fundamental. Imagina, vou dar aqui um exemplo, Você pega um carro, tipo uma Ferrari, de último modelo, perfeita, mas eu quero te dizer uma coisa sobre ela. Depende da pessoa que vai dirigir para que aquele carro possa ser preservado, você possa usufruir de tudo que é bom daquele carro. Você vê, senta uma pessoa com 15 anos num carro daquele para dirigir, senta uma pessoa madura, experiente, que sabe tudo sobre o carro, que tem uma visão correta. Você vai ver a diferença no final dos tempos. Eu costumo dizer, eu sou motociclista, gosto de andar de motocicleta, que motocicleta e juventude, muita juventude não combina. Por causa da imaturidade, de você poder lidar com aquele ali, Você tem lá uma motocicleta maravilhosa, mas se você tem maturidade, você vai usufruir dela muito bem, vai preservar a sua vida. E falando dessa maneira, nesse exemplo simples que eu estou dizendo, muitas pessoas desperdiçam, quebram as suas chamadas, proporcionam muitas coisas que são prejuízo na vida de outras pessoas, não porque ele não tem a chamada, mas o nível de imaturidade é tão grande e isso se retrata em algumas coisas. Então, eu quero dizer isso aqui para você, nós precisamos preparar para crescer. Se você quer desenvolver a tua chamada, se tem algo que Deus tem no teu coração como um dom ministerial, você tem que se preparar para crescer. Obviamente, o meu crescimento vem de um coração voltado para ser ensinado. Se eu não sou uma pessoa ensinável, vai ficar difícil. Se eu não tiver essa vontade de aprender cada vez mais, de poder crescer dentro daquilo que Deus colocou no meu coração, não adianta. Sabe, há muito tempo atrás, meditando sobre esse assunto, sobre maturidade, sobre crescimento, não só do ser espiritual vivo, mas entendendo a plenitude daquilo pelo qual nós fomos chamados, o Espírito Santo disse algo para mim bem interessante. Ele disse exatamente assim, a minha plena prosperidade, disse ele, se encontra na maturidade. E a minha misericórdia sempre vai assistir e acompanha a imaturidade. Eu não sei se você entendeu bem isso, eu quero só explicar um pouquinho para você ver como é que Deus ele tem aquele olhar mesmo que sabe todas as coisas, Veja bem, ele está falando sobre misericórdia. Nós não fomos chamados, gente, de viver de resgate em resgate, de ser tirado de uma situação de perigo
todas as vezes. Estou sendo retirado por Deus porque Ele vai usando a sua misericórdia. Ele vai usando a sua misericórdia. Não, não, não. Nós fomos chamados, cara, para crescer. Nós fomos chamados para ser assistido por Ele. Então, a plena prosperidade acompanha aqueles que estão na maturidade. Senão nós vamos viver de misericórdia em misericórdia. Não é o plano final de Deus para a nossa vida. Não é o melhor de Deus para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida. Nós vivemos de resgate em resgate, sendo assistido apenas pela sua misericórdia. Entenda bem. É óbvio que a misericórdia, a bondade de Deus sempre nos segue e tal, mas eu estou falando sobre estilos de viver. Eu estou falando de um estilo onde você já tem um grau de maturidade, onde a prosperidade, o crescimento, o progresso se instala na tua vida. É consequência do nível de maturidade para você lidar com a tua chamada, para que você opere de maneira plena dentro dessa maturidade, e é crescimento e progresso. Agora, muitos outros líderes vivem de misericórdia em cima de misericórdia, e isso é perigoso, né? Misericórdia em cima de misericórdia, resgate em cima de resgate, tirando sempre do buraco. Não é assim, Deus não programou. Então veja, mas por que as pessoas elas se colocam nessa condição? Porque elas não têm uma maturidade para sustentar uma jornada de progresso. Porque veja, queridos, até mesmo progresso e crescimento requer de nós o sustentar isso. E se não tivermos maturidade suficiente, não adianta. Então eu digo para você de que imaturidade não sustenta a plenitude do melhor de Deus. Guarde essa frase porque ela é interessante. Na imaturidade nós não vamos sustentar a plenitude do melhor de Deus. Então, não é o caso, pastor, mas olha, eu tenho chamada. Gente, eu converso com muitas pessoas no ministério. Nós temos aqui o nosso ministério, com vários pastores. Eu estou sempre assistindo, conversando com vários outros pastores, tenho amigos no ministério. Não adianta chegar e dizer, eu tenho chamada, eu vou fazer acontecer, é assim que eu quero, é dessa maneira que eu vou fazer. Eu vou ficar perdido no meio do caminho, porque não é na força do meu braço, não é na minha vontade, não é em cima do meu talento, do carisma que eu tenho, porque se eu levar em consideração tudo isso, em termos de maturidade, e o meu desejo, quase que insano de fazer acontecer, eu vou me quebrar. Vou quebrar a minha vida, da minha família e daqueles que estão comigo. Por quê? Porque a pessoa não foi preparada. Portanto, essa questão de preparação para a maturidade, ela é muito importante. Quanto mais você que tem uma chamada, você se entrega a Deus trabalhar na sua vida para que você seja uma pessoa mais madura, para que você possa ter escolhas, você possa tomar decisões e fazer escolhas com base na direção de Deus. Rapaz, você está levando o teu ministério para ser bem-sucedido. Olha só que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele diz assim em 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 11. Quando eu era criança, eu falava, pensava, raciocinava como criança. Bem interessante isso, né? Mas quando eu me tornei homem, e aí eu coloquei entre aspas a maturidade, o maduro, meus pensamentos, em outras palavras, a minha mentalidade se desenvolveu muito além dos pensamentos da minha infância, obviamente. E agora eu deixei as coisas de criança. O que é interessante, dando uma lida nesse verso, é justamente isso, gente, que eu só posso deixar de ser algo quando eu mudo primeiro a minha maneira de pensar. E maturidade tem tudo a ver com transformação de mentalidade. Veja que coisa interessante, porque é assim mesmo. O nível de pensamento que eu tenho, ele retrata o estágio do meu crescimento. Tá certo? O nível de mentalidade que eu tenho, ele retrata o estágio do meu crescimento. Não sei se você lembra, em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo falou assim, olha, eu queria estar alimentando com vocês de alimento sólido, cara. Eu queria trazer um alimento... Porque, olha, eu tenho que falar de novo, eu tenho que dar leite de novo, estou esperando que vocês já tenham crescido. Eu estou olhando e estou vendo que vocês continuam na imaturidade. O tempo passou, vocês deveriam ter crescido e vocês não cresceram. E como é que ele identifica isso? Ele identifica pelo comportamento. Se você então ler 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 3, Paulo diz, olha, entre vocês tem divisão, tem inveja, tem toda sorte de
de coisas ruins, de práticas de relacionamento, de ofensa, de tudo isso, não provam que vocês são crianças na fé, não provam que vocês estão na imaturidade. E dessa maneira nós não edificamos nada, gente. O ministério, a chamada ministerial, ela exige uma maturidade para ela poder ser exercida plenamente. Então eu quero te falar que a minha maneira de pensar mostra o nível da minha maturidade. E se eu tenho aquela maneira de pensar bem humana, agarrada a uns pensamentos carnais, ou umas motivações e intenções que vêm de dentro, completamente fora da visão de Deus, não vai dar certo. E veja, amadurecimento tem a ver com troca de mentalidade. Cada vez que você vai mudando a tua maneira de pensar, e obviamente pela verdade de Deus, porque ela vai operando na tua vida, né? O poder da palavra vai te transformando, então a mentalidade ela vai se tornando diferente e a tua maturidade vai sendo estabelecida. Eu quero te falar que para nós chegarmos ao amadurecimento, nós precisamos ser transformados na nossa maneira de pensar. Chama-se mentalidade. Simples assim, né? Mas isso é importante. Eu quero te dizer, se você for uma pessoa sábia a se entregar aos conselhos de Deus, né? Hoje em dia falar sobre ser aconselhado e falar sobre ser corrigido nos dias de hoje, muitas vezes soa de uma certa maneira para muitas pessoas como até um legalismo, né? Mas eu quero te dizer, com base lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, que toda palavra ela é instruída, ela é instituída por Deus, as escrituras são inspiradas por Deus e útil para, a primeira coisa que está escrito é ensino, depois está escrito lá para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Então, se você é uma pessoa aberta a aprender, a se tornar uma pessoa melhor, a se entregar à transformação da palavra, o que Deus tem a dizer e não o que eu quero, então nós estamos saindo de estágios de imaturidade para maturidade. Então você vai sustentar a tua chamada muito bem, você vai ser edificado e você vai edificar muitas outras pessoas. E eu quero te falar, porque é assim mesmo que funciona. Não podemos ser ou fazer algo além daquilo que nós pensamos. Então aquilo que você pensa é aquilo que você na prática é. Como você age, como você decide, como você faz escolhas. Agora ponha isso, porque às vezes as pessoas elas acham que são diferentes, né? Ah, não, eu sou uma pessoa, eu tenho uma chamada. Não, mas veja, como você é assim que você vai operar na sua chamada. Como você é, como eu sou, nós vamos operar na nossa chamada. Então, a nossa personalidade, a maneira de agir, né, as nossas escolhas e decisões pessoais, elas interferem direto na nossa chamada. Então, se nós crescemos, obviamente, nós temos uma maturidade também para operar no dom ministerial nosso, da nossa chamada. E isso vai te ajudar a você completar a carreira. Gente, o que eu mais encontro são pessoas genuínas, né, mas destruídas no meio da sua chamada por várias coisas. E se você for pensar, a maior parte delas, em termos de estatísticas, são comportamentos e atitudes imaturas. Caem nas ciladas do diabo. Não, as pessoas são tão neófitas, tão crianças, em termos de ter uma visão, uma perspectiva, em termos de ter discernimento para não entender que aquilo ali é maligno, e elas caem. E depois, para levantar, é uma dificuldade, muitas ficam pelo meio do caminho. Há uma estatística de muitos anos atrás, de pelo menos uns 15 anos atrás, feita no centro-oeste dos Estados Unidos em relação às faculdades teológicas, de todos aqueles que saíam de lá para serem ministros, para serem pastores. Diz lá que em 10 anos, 80% daqueles que se formaram nos seminários abandonam o ministério. 80% em 10 anos, gente, é muita coisa. Mas é interessante que a gente vê tantos conselhos, né, importantes na palavra a respeito exatamente disso, né, da perseverança, né, de nós continuarmos. Né. Está escrito lá o apóstolo Paulo,
pelo menos dizem que é o apóstolo Paulo, né? Acreditam que ele escreveu o livro de Hebreus. Lá no capítulo 12, ele dizendo que a gente deve correr a nossa carreira, né, cara? Desembaraçando de todo peso, do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando, veja de que maneira, olhando firmemente o autor e consumador da nossa fé. Então, é uma jornada de perseverança, é uma jornada de continuidade e exige que eu e você tenhamos um comportamento que a palavra pede que nós tenhamos em todas as áreas. E por último, eu só digo que mentalidade transformada pela verdade é uma maturidade que é evidenciada nos nossos comportamentos. E como nós precisamos de líderes mais sábios, de líderes até jovens, mas se entregam à maturidade e eles têm um olhar diferente, eles têm um comportamento diferente, gente. Nós não estamos aqui para chegar, que bom, que chamada maravilhosa, uhul, legal, tô animado, olha aí, hein, e tal. Aí fico animadão para daqui a um tempinho tá todo perdido, porque não tem como sustentar sem maturidade. Tá certo? Deu para pegar um pouquinho isso aí? Eu gastei pelo menos aí quase 15 minutos ou um pouquinho mais para te dar um toque dentro dessa área, né, sobre a importância de entendermos maturidade e a nossa chamada. Como sustentar a nossa chamada de maneira própria através de uma maturidade, de uma transformação genuína, né, que está sendo operada na nossa vida pela verdade. Ok, gente? A gente se vê num próximo Essenciais de Liderança. Um abraço.